É bem conhecido o fato que Davi teve uma família muito complicada. Inclusive, dois de seus filhos ficaram contra Davi e tentaram usurpar seu trono. Um deles foi Absalão, que fez rebelião que marcaram a história do rei Davi. Ele conspirou contra o próprio pai e reivindicou o trono de Israel. O outro filho de Davi foi Adonias, que também tentou usurpar seu reino. Com isso, os dois tiveram finais trágicos por conta de suas erradas atitudes. Hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre sua história, o que a Bíblia diz sobre Adonias. Adonias foi um dos filhos de Davi. Ele nasceu em Hebrom, como diz em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 4, e 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2. A história de Adonias na Bíblia ficou conhecida principalmente pela forma como ele tentou usurpar do trono de seu pai. A tentativa de Adonias de usurpar o trono de Davi, a Bíblia diz que quando já estava muito idoso, Adonias se empenhou em ocupar o trono de Israel, no lugar de seu pai. A Bíblia também nos diz que ele era formoso de aparência e que o rei Davi nunca o disciplinava, como diz em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Como já foi dito, Adonias, ele se empenhou em ocupar o trono de Israel. Então, Adonias reuniu cavaleiros, carruagens e 50 homens para ir adiante dele, e ainda contou com o apoio de duas pessoas importantes no reino, que foi Joabe, que era comandante do exército de Israel, e também com o apoio de Abiatar, um sumo sacerdote. Adonias conspirou para subir ao trono e tentou reunir aliados em Rogel, dando um grande banquete aos príncipes e pessoas que tinham grande poder no reino. Inclusive, ele tratou de deixar de fora de sua celebração qualquer opositor de seu plano. E por isso, o profeta Natã, os sacerdotes Zadok e Benaia não foram convidados. No entanto, rapidamente, o profeta Natã e Batseba, mãe de Salomão, falaram com Davi para que ele oficializasse Salomão como um novo rei. Dessa forma, Davi deu ordem que levasse Salomão a Gion, onde ele deveria ser ungido por Zadok e Natã, como rei sobre Israel. Os aliados do rei Davi fizeram conforme suas ordens, e Salomão foi ungido rei, e todo o povo reconheceu sua coroação, com uma grande aclamação, como diz em 1 Reis, capítulo 1, versículo 32 ao 40. Adonias, ele soube da coroação do seu meio-irmão enquanto ainda estava reunido com seus apoiadores. Diante da notícia, os convidados de Adonias rapidamente foram embora. Já Adonias teve medo de ser morto por Salomão e correu para se refugiar junto ao altar no tabernáculo da esperança de ser poupado. Ao ser informado da atitude de Adonias, Salomão garantiu que se ele fosse leal ao seu reino, nada lhe aconteceria. E Adonias foi para sua casa, como diz em 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 ao 53. Mas o príncipe rebelde tinha mais intenções no seu coração e continuou seus planos para usurpar o trono. Pois, logo após a morte do rei Davi, ele pediu a Batseba que pedisse a Salomão que ele se casasse com Abisag, a concubina de Davi, como diz em 1 Reis, capítulo 2, versículo 13 ao 17. No Antigo Oriente, as esposas de um rei eram tomadas por seu sucessor. Para Adonias, agora pedir por Abisag era visto como pedir o próprio trono. Seu pedido era equivalente à traição. A resposta de Salomão ao pedido de Adonias foi rápida e decisiva. Assim ele declarou: "Por que você pergunta a Abisag, a sunamita, por Adonias? Por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Jeruiá,
Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Essa declaração fica em 1 Reis, capítulo 2, versículo 22. Compreendendo a ameaça que Adonias representava, Salomão ordenou que Benaia, filho de Joiadá, executasse seu irmão, como diz em 1 Reis, capítulo 2, versículo 24 e 25. Benaia, ele cumpriu a ordem e Adonias foi condenado à morte, encerrando definitivamente sua disputa pelo poder. E quanto o fim trágico do seu irmão Absalão foi quando ele foi perseguido pelos homens de Davi, seus longos cabelos se enroscaram nos ramos de carvalho e ele ficou preso pela cabeça. Mas a história de Absalão será contada no próximo vídeo. Esses finais trágicos dos filhos de Davi foi um cumprimento da profecia que a espada não seria retirada da casa de Davi por causa do seu pecado cometido.